Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. O tema para a nossa pregação de hoje, para a nossa meditação de hoje é compreendendo as Escrituras. Amém? Compreendendo as Escrituras. Tem gente que diz que tem dificuldade em entender a Bíblia, né? E dependendo de como nós encaramos a Bíblia ela pode se tornar, sim, algo muito difícil de compreender. As Escrituras podem se transformar em algo muito difícil de compreender. Dependendo de como nós olhamos as Escrituras, ela se torna aquilo que ela se propõe, né? A ser a revelação de Deus para nós, né? E assim se torna mais fácil de compreender. Mas ela tem em si algo muito específico que ela trata. E aí eu já encerro a nossa pregação no seu contexto com essa explicação. A Bíblia, ela trata da salvação do ser humano. A salvação de Deus oferecida ao ser humano. Então, compreender as Escrituras é lê-la procurando entender a salvação que o Senhor oferece ao ser humano. Amém? Está encerrada, né, a ideia da salvação. É essa, compreendendo as Escrituras, encontrando nelas a salvação para o ser humano. Nós vamos meditar e vamos ver, né, o quanto isso se solidifica no nosso pensamento. Mas é esta a referência. A Bíblia revela a Deus? Sim. A Bíblia apresenta ao Senhor? Sim. Mas a Bíblia ela é usada para apresentar o Senhor que quer salvar a humanidade. Né? Salvar do quê? Né? Salvar do pecado. Mas o pecado surgiu de onde? Né? De uma certa situação, e essa situação atingiu a quem? O ser humano que o Senhor criou. Então ele fala a respeito da criação, ele fala a respeito da formação de um povo. Toda a história que vai se desenrolando na Bíblia, ela tem o propósito de apresentar a salvação que o Senhor tem para o ser humano. A Bíblia, ela não é um livro de ciência, certo? Ela é um livro para apresentar a salvação do ser humano criado, né? A Bíblia não se propõe a dizer se o homem, né, passou por um processo de evolução ou não. Mas a Bíblia fala que o ser humano foi criado, então é óbvio que foi criado. Amém. Mas também, ao mesmo tempo, quando o Senhor chega e fala assim, crie, né, produza a terra seres viventes, quer dizer que no ato criador de Deus dos seres viventes, ele de certa forma terceirizou a terra, gerar vida, concorda? Ele não está falando da origem das espécies, ele está falando que tudo procede dele. Então a Bíblia não é um livro de ciência para combater ciência e trazer para nós elementos de confronto com outros. Ao contrário, a Bíblia é um livro para trazer para nós uma mensagem de salvação. A nós, ao cientista que procura conhecer a origem de todas as coisas. A Bíblia não é um livro para dizer se a Terra é redonda ou plana. Não é isso. O ser humano vai procurando, vai conhecendo, vai ampliando o seu conhecimento e vai constatando se a Terra é redonda ou plana, né? Constatando qual a origem do ser humano e buscando a essência do ser humano é Deus, vai encontrar Deus. Em algum momento, vai encontrar Deus. E encontrando Deus, é necessário que encontre o Deus Salvador, que é a essência da palavra de Deus. Né? Nós estávamos aí, né, caminhando com Paulo, e agora nós estamos caminhando mesmo, né, porque ele saiu em uma viagem missionária.
né? Em uma viagem missionária, e nós estamos caminhando com ele nesta viagem missionária. Ao longo de todas as nossas leituras aqui em Atos dos Apóstolos, nós vimos que a igreja ela está em expansão, né? Está em expansão. O Senhor havia mencionado antes disso acontecer, mencionado as condições, e nós vamos relembrar um pouco a respeito disso. Lembrando que a nossa mensagem é em Atos capítulo 13, nós estamos aqui, né, trazendo uma introdução a isso. Lucas capítulo 24, capítulo 44 ao 49, né, lembrando que Lucas é o mesmo escritor de Atos. Então são textos aí profundamente interligados. Eu vou pedir para que alguém que queira me ajudar, leia o texto de Lucas, capítulo 24, 44 a 49, e outra pessoa, querendo me ajudar também, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Lucas 24, 44 ao 49, e Lucas 24, de 44 a 49, e Atos 1, de 1 a 8. Esses dois trechos vão trazer para nós, né, a base por onde nós vamos caminhar na nossa meditação. Bom, vocês estão aí abrindo, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já vem acontecendo, ó Deus, no culto. Obrigado, Senhor, por louvarmos a Ti. Obrigado, Senhor, por sermos na ministração levados a, mais uma vez, a reflexão da gratidão, ó Deus, a Ti. Gratidão também manifesta, Senhor, através de testemunho que edifica o Teu povo. Obrigado, Senhor, por intercedermos por outras pessoas, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem o seu coração aberto, Senhor, generoso em socorrer a cada um nas suas necessidades, e cremos que o Senhor tem tomado as pessoas por quem oramos nas Tuas mãos. E obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra. Clamamos a Ti, fala conosco, ó Deus, profundamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem abriu Lucas capítulo 24, 44 ao 49, pode ler, por favor? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhos dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Que maravilhoso esse texto. Traz muita coisa, nós poderíamos pregar diversas vezes, né? E tocando em assuntos diferentes, né? Mas vocês veem que Jesus está falando, depois de morto, ressuscitado, está falando com seus discípulos, e nessas palavras que o Senhor está dizendo, falando aos seus discípulos, acontece uma experiência profunda com eles. Naquele momento, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, né? Eles caminhavam com Jesus, estavam sendo ensinados por Jesus, mas naquele momento algo especial aconteceu, uma compreensão das Escrituras num sentido mais amplo, concorda? Abriu o entendimento. E ali diz que todas as Escrituras, né, nos profetas, na lei, nos salmos, falava a respeito de Cristo, que ele iria sofrer, padecer, morrer e ressuscitar, e que em seu nome seria pregada salvação por meio do arrependimento dos pecados a todas as criaturas. Não é maravilhoso isso? Eles entenderam,
Entendemos as Escrituras. As Escrituras, todo esse tempo, falavam a respeito de salvação por meio de Cristo, que Cristo iria morrer, padecer, morrer e ressuscitar. E aquele momento, eles estavam vivendo justamente isso. Eles viram Jesus ter padecido na frente deles, ter morrido na frente deles, e depois aparecer ressurreto, e agora estava conversando com eles ressurreto. E aí ele ainda fala que todas as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, falavam a respeito disto, dessa experiência, e que por meio de Cristo seria pregado arrependimento a todas as nações, a toda criatura, salvação. E ele estava dizendo que agora aquelas pessoas eram testemunhas dessas coisas, testemunhas do sofrimento, testemunhas da morte, testemunhas da ressurreição de Cristo, e estavam começando a ser testemunhas da salvação pregada a todas as criaturas. Mas ainda ali muito incipiente, ali muito no começo, muito entre eles. E a palavra dizia que a pregação alcançaria o mundo todo. Então, o cumprimento das Escrituras se dá naquela ocasião e vem se dando a partir daí até os dias de hoje. Nós, semelhante àqueles discípulos, somos testemunhas destas coisas. Amém? Somos testemunhas que a salvação está sendo pregada por todo o tempo, em todos os lugares, alcançando a humanidade. Quem abriu Atos 1, de 1 a 8, pode ler, por favor, pode ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele de mim, ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. Então aquele texto que o João... Né? Até o 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aquele texto que o João leu disse, não se ausentem da cidade. Esse trecho, acrescenta aí, permanece em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Poder para poder ter o reino nas mãos novamente, não compete vocês conhecer tempos ou épocas, mas vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí serão minhas testemunhas, mais uma vez aquela ideia inicial de testemunhar, que eles estavam sendo testemunhas do cumprimento da palavra e testemunha através do seu discurso, através do seu testemunho, daquilo que profere, vai dando legitimidade àquilo que está sendo dito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês, aqueles que recebem o Espírito Santo, vão continuar sendo testemunhas, não só em Jerusalém, mas como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, até alcançar a terra toda. Esta era a mensagem. As Escrituras falam a respeito disso. Vocês se lembram que Pedro, pregando,
com a descida do Espírito Santo, ele pregava, e quando ele se apresentava em alguns lugares, ele pregava e fazia todo um retrospecto, né, de que o Senhor formou um povo, chamou os pais, Abraão, Isaac, vinha falando, né, tinha um padrão, vamos dizer, de relembrar o que o Senhor tinha feito, manifesto ao longo da história com o povo de Israel, e aí apresentava a salvação. E Estevão também, lembra? Ele foi pregar, pessoas questionaram ele o que ele estava fazendo, o que ele estava pregando, e ele, olha, e foi pregando, contava todo um retrospecto da história e apresentava a salvação em Jesus Cristo, né? Fazia um resumo das Escrituras para anunciar a salvação em Jesus Cristo. Compreendendo as Escrituras, nós vamos a uma mensagem única ou uma mensagem sendo todas as outras mensagens direcionadas na salvação em Jesus Cristo. Quando compreendemos as Escrituras, sabemos que as Escrituras tratam disso. As Escrituras não tratam de condenação, as Escrituras não tratam de castigo, as Escrituras não tratam de ciência, mesmo que haja todos esses elementos dentro das Escrituras, mas tudo isso direcionado para a salvação. Amém? Deus não quer, nunca quis, nunca vai querer ninguém condenado. Deus sempre vai querer pessoas salvas. Jesus veio para isso. Para implantar um reino de justiça, onde quando há justiça, quando há justiça sendo vivida, sendo realizada, sendo praticada, não há condenação. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós compreendemos as Escrituras, nós sabemos disso, que quando vamos falar sobre as Escrituras, quando vamos falar de Deus, quando vamos falar das manifestações de Deus, dos propósitos de Deus, sempre o objetivo é chegarmos numa palavra de salvação. Encontrarmos o propósito de Deus de salvação. Lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, né, essa promessa anunciada, que tanto João quanto Toninho leram aí, né, a descida do Espírito Santo sobre os judeus, Pedro se ergue e fala a respeito da salvação. Portanto, toda essa história e o Espírito Santo de Deus descendo entre nós, arrependei-vos e crede no Evangelho, e cada um seja batizado no Espírito Santo. Recebam a salvação em Cristo Jesus. E a promessa não é só para vocês, é para também os vossos filhos, para todos aqueles que estão longe. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os judeus. Lá em Atos 10, quando há a descida do Espírito Santo sobre os gentios, a mesma coisa, Pedro vai e se levanta e prega, anuncia, né, toda a história ao longo dos tempos, e chega no momento que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles que estão ali reunidos, os gentios, na casa de Cornélio. E aí Pedro chega e fala, se Deus não negou a eles o Espírito Santo, também não posso negar a eles o batismo nas águas que é o símbolo da salvação, do compromisso assumido, né, uma vez que Deus ofereceu a salvação e o ser humano acolheu essa salvação em si. E aí o Senhor Jesus edifica a sua igreja, unindo gentios e judeus num só povo. Né? Um só povo, a manifestação da salvação em Cristo. Maravilhoso isso. A igreja está crescendo, a igreja está se expandindo, né? Eles estão sendo testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e aí expande para os confins da terra, chega em Antioquia, e Antioquia agora envia Paulo e Barnabé para pregar o evangelho em outros lugares, e eles vão pregando e estabelecendo igrejas por onde passa. Então vamos lá para Atos 13.
Atos 13, caminhar junto com Paulo e Barnabé na missão que o Senhor, que o Espírito Santo havia os chamado, como nós meditamos semana passada. Então, conforme vamos lendo, nós vamos meditando juntos. Atos 13, de 4 a 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. É interessante esse trecho, porque ele está narrando os fatos como vão acontecendo nas viagens de Paulo e Barnabé, pregando o evangelho, expandindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas eles encontraram no caminho. E essas coisas vão acontecendo também e se repetindo ao longo das épocas. E nós também, participando desse processo da expansão do reino, também nos deparamos com coisas parecidas. Então, nós vemos aí uma primeira coisa que Paulo e Barnabé encontram, o contra-oposição de falsos profetas. Isso faz parte do contexto em que a obra de expansão da igreja encontra oposição de falsos profetas. Aparece aí um homem apresentado como chamado Bar-Jesus. Ele era um mágico, como está dizendo aí, um mágico, falso profeta, que tinha uma proeminência ali na frente das pessoas, e no contexto com esse homem, no contato com esse homem, o Paulo Sérgio procônsul, ele tinha uma influência. Bom, nós vamos entender, esse Bar-Jesus, ele era um judeu. Ele fazia parte do povo de Deus. Ele tratava a respeito de coisas espirituais. A palavra aqui, na minha tradução, traz que ele era um mágico. Mas a palavra original é a mesma que se refere aos 3 reis magos do Evangelho. Então, essa palavra mago, traduzida como mágico aqui, traduzida como mago lá, traz uma ideia de uma pessoa que era estudiosa, que talvez fosse chamado, ao invés de mago, como a gente pensa, num bruxo, mas pensa num sábio, pessoa que tem conhecimentos profundos de coisas espirituais, de coisas sobrenaturais, vamos assim dizer. Só que ele também é apresentado como um falso profeta. Então era uma pessoa que se apresentava como profeta. E profeta é alguém que está em trânsito no meio do povo de Deus, concorda? Profeta não é alguém fora da realidade da igreja ou do ambiente espiritual. Então, o que ele era? Ele era uma pessoa que, no meio da comunidade cristã, se apresentava como profeta, embora ele fosse falso.
mas se apresentava como profeta. Então era alguém que tinha, né, destaque no meio da comunidade cristã e que aqui, como é comum aos falsos profetas, ele tinha um apreço à proximidade com gente importante. Né? Esse Sérgio Paulo era procônsul. Procônsul o que era? Era um governador romano que recebia esse título de governador por indicação do Senado. Essas palavras são conhecidas, nossa, né? Senado, governo e também falso profeta. São palavras conhecidas nossas. Essas figuras caminham juntos com muita frequência. Falsos profetas, pessoas que têm proeminência no meio do povo de Deus, que se apresenta como sábio no meio do povo de Deus, se apresenta como pessoa que tem conhecimento profundo no meio do povo de Deus, pessoas até que sabem lidar com coisas sobrenaturais, às vezes até parecendo com oração e milagre, essa coisa sobrenatural, que demonstra a pessoa um poder diferenciado, um poder diferente, e que tem ali proximidade com Senado, governantes, poderes, o quê? Senado é poder legislativo, governo é poder executivo. Nós vemos isso com muita frequência. Pessoas do meio do povo de Deus, que prega a palavra, que mexe com o poder sobrenatural das coisas, muito associado a governo, a poder legislativo, a poder executivo, tem apreço por isso. Concorda? Nós vemos isso com muita frequência. E isso eu tenho dito que sempre deve nos servir de alerta. Quando nós vemos poder religioso muito irmanado, muito próximo com poder político, isso já deve nos dar alerta. Isso não é bom. Isso não dá bons resultados. Nós somos um povo de um reino outro, não dos reinos desta terra. Mas como Jesus falou, meu reino não é deste mundo. É deste reino que nós fazemos parte. Nós devemos estar associados com o reino de Deus, não com os reinos desta terra. Amém? E nós vemos aí, eles encontraram isso. Nós estamos hoje fazendo parte da expansão da igreja, expansão do reino de Deus, e vemos isso acontecendo também. Mas ali, né, o que acontece? Paulo, de cara, olha para ele e percebe. Isso não é boa figura. E às vezes nós somos seduzidos por essa figura e achamos que está bom, que está bonito. Quando os reinos deste mundo estão envolvidos com o reino de Deus, está bom, está bonito. Não está. Quem compreende as Escrituras fala assim, isto cheira mal. Isso não vai dar bom no final, vai dar ruim no final. E Paulo percebe isso. Lá no início é mencionado que esse homem era chamado de Bar Jesus. Bar, esse prefixo, né, quer dizer filho de Jesus. E não é de Jesus Cristo. Né? Jesus significa salvação. Então o nome que, né, como ele era chamado, era assim, filho da salvação. Era uma pessoa que trazia esta referência. Mas, na verdade, ele também era chamado Elimas. E Elimas significa sábio. Sábio, né? Como ele se apresentava. Mas, quando Paulo olha para ele, chega e fala assim, você é filho do diabo. Filho do diabo. Essa sua manifestação aí pode enganar alguns. Pode estar enganando até mesmo o procônsul, que está interessado em ouvir a salvação. O procônsul mandou chamar Paulo e Barnabé porque queria saber a respeito das Escrituras. Mas ele, né, Paulo olha e fala assim, você é filho do diabo, cheio de engano. Como que ele falou aí? Deixa eu voltar lá. 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Ou seja, a atitude dele era de engano, ele enganava as pessoas, envolvido ali com
com os poderes desta terra, né? Mas a atitude dele era de engano, ele enganava todos, o propósito dele era perverter os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor, aquilo que Paulo estava trazendo, ele se opunha a isso. Filho do diabo. E falou para ele, agora, seguinte, o Senhor está interferindo né? Você vai sofrer uma intervenção da parte do Senhor, você vai ficar cego. Porque ele era uma pessoa que apresentava-se como sábio, né, como conhecedor de coisas sobrenaturais, que enxerga as coisas. E Paulo enxergou a realidade né, a respeito dele. Ele era enganador. Então agora você vai ficar sem enxergar. E ele que conduzia pessoas, estava querendo conduzir o procônsul, agora passa a ser alguém que tem que ser conduzido por outro, porque não está enxergando mais. Mas era opositor. Opositor, falso profeta, opositor. Irmãos, esta é uma realidade que a gente encontra na expressão da obra de Deus. Desde aquela época até hoje, nós encontramos situações dessa, de pessoas que se levantam no meio do povo de Deus, se apresentando como profetas, se apresentando como conhecedores, né, de coisas mais elevadas, sobrenaturais, mas que na verdade têm uma atitude de perverter, de enganar e de conduzir as pessoas não para o reino de Deus, mas para continuar se envolvendo e sendo guiado pelos reinos deste mundo. Paulo encontrou isso. Mas nós vemos que nessa situação toda, na manifestação, na intervenção de Deus, o que aconteceu com o procônsul? Ele creu. Ele creu no Evangelho. Então, mesmo nesse contexto de oposição de falsos profetas, também o Senhor continua gerando fé em Jesus Cristo. Amém? Então, creiamos, irmãos, que mesmo na dificuldade de deparar-se com enganadores cotidianamente, o Senhor faz a sua obra e as vidas são salvas. Crê no Evangelho e passam a ser conhecedoras das Escrituras, pessoas que compreendem as Escrituras, que as Escrituras elas falam a respeito de quê? Salvação em Jesus Cristo. O procônsul encontrou salvação em Jesus Cristo. Atos capítulo 13, versículos 13 a 15, diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Né? Então nós vemos aí aquele trecho que nós meditamos semana passada, que João Marcos foi e voltou, largou a missão que eles estavam fazendo ali, as viagens, voltou. Né? Então, uma outra coisa que é possível a gente encontrar no dia a dia da expansão do reino de Deus, a expansão da igreja, a expansão da pregação da palavra, é situações em que há o descompromisso e a desistência das pessoas. Mesmo pessoas que estão aí dizendo, como está dizendo, que possam ser de grande ajuda. Assim era João Marcos, pessoa de grande ajuda. Mas, num dado momento, por motivo lá pessoal, particular dele, né, ele não estava devidamente comprometido com aquela missão que ele acabou se envolvendo. Né? Uma pessoa que podia ser ajuda. Uma pessoa que escreve evangelho. Uma pessoa que vem de uma família, né, envolvida com a obra de Deus. Uma pessoa que no passar do tempo constatou-se e concretizou de que ele era uma pessoa útil, uma pessoa que, né, talvez carecesse de maior esclarecimento ou de maior investimento, mas nós encontramos situações assim, de desistência e
descomprometimento com aquilo que está acontecendo. Encontramos isso. Isso não é, de todo, obrigatoriamente desqualificador da pessoa, mas, para um momento, algumas vezes, uma ajuda que seria muito útil, não dá para contar. E foi isso que aconteceu com Paulo e Barnabé e João Marcos. Mas isto não era impedimento para que a obra continuasse. E aquelas pessoas falam assim, viu, se vocês aí têm alguma coisa para edificar a igreja, né, para exortar a igreja, fale. A sinagoga, fale. Né, você tem o espaço para isso. Não é o fato de que alguns, por muitas vezes, não se comprometem intensamente ou não continuam, né, dando o auxílio, a ajuda que precisava, que isso vai interromper, vai impedir o avanço da obra do Senhor. Amém? Então, falsos profetas, às vezes, né, membros não tão comprometidos, não tão integrados, nada disso impede o desenvolvimento, a continuidade da obra do Senhor. Pode rarear ajuda, né, pode ter menos, como eu posso dizer, impacto talvez em um momento e outro, mas a obra de Deus não para, se estende. E aí continua, nós vamos ver Atos 13, de 16 ao 43, o trecho mais longo. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua pregação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Deixa eu antecipar uma coisa aqui. Vocês vão ver que o que, né, Paulo está fazendo aqui é aquilo que Pedro, que Estevão fez. Ele vai fazer todo um resumo da história, toda uma explicação de tudo o que vem acontecendo. Ou seja, ele está expressando todas as escrituras, ok? Então vamos seguindo aí. E suportou-lhes, versículo 18, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, a vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com eles subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2.
tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em um outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados, e por intermédio deste e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém não contar. Até o 43. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Amém? Muita coisa, hein? Texto longo, contou a história inteira de Israel. Né? Gente, é muita coisa, é muita palavra, mas tudo isso tem um significado específico. Qual? Salvação em Cristo Jesus. Né? Focando em Cristo, a história toda sendo mencionada, focando em Cristo. E ele fala assim, olha, vocês descendentes de Abraão, vocês israelitas, né? Tá falando ao povo de Deus. Povo de Deus, vocês precisam entender uma coisa, que Jesus, ao longo de toda a história, tudo que vocês sabem, ele é o cumprimento da promessa de Deus de salvação. Eles queriam que Jesus fosse o rei, o descendente de Davi. Sim, queriam para reinar sobre eles, sim, mas o reinar sobre eles é manifestar a salvação, levando a uma outra realidade, não ao poder, né, de uma nação poderosa sobre outras, mas um reino de Deus, onde todos são feitos um só povo diante do Senhor. Né? Então, ele foi pregando batismo de arrependimento, falando a respeito de que as pessoas se tornavam testemunhas das promessas feitas pelo Senhor, né? E que em Cristo era anunciada e realizada remissão de pecados. Justificação esta que não podia ser feita pela lei de Moisés. Olha que interessante. A lei de Moisés organizava o povo, mas isso não trazia remissão de pecados. Remissão de pecados só por meio de Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. E ele está enfatizando isso. E as pessoas ouviram aquilo, compreenderam aquilo e falaram assim, olha, volta para pregar para a gente, né, no próximo sábado. Né? Continua falando sobre isso, continua a explicar essas coisas para a gente. E Paulo explicava e ensinava-os a perseverar na graça. Graça é dom imerecido. A lei trazia cumprimentos, exigências. A graça traz dom imerecido. A lei, vocês se lembram que nós já meditamos juntos, a lei passa agora a não ser observada como cumprimento de exigências. A lei agora passa a ser observada como gratidão por aquilo que foi oferecido, a salvação em Cristo Jesus. Esta é, no meio das experiências, o que eles iam encontrando era a palavra que era pregada. A palavra é essa. Há falsos profetas combatendo. Há descompromisso e desistência acontecendo. Mas a palavra é essa. Persevera, continua, não desiste, caminha. Continuemos sendo testemunhas da salvação oferecida em Jesus Cristo. Partindo para o final, versículo 14 em diante.
No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém? Então, mais uma outra coisa que se encontra nesse processo de sair expandindo a igreja e pregando o evangelho. Inveja, blasfêmia e contradição do próprio povo de Deus. Que louco isso, né? No primeiro a gente encontra falsos profetas no meio do povo de Deus. E agora a gente encontra do próprio povo de Deus, né? Os judeus ali, inveja, blasfêmia e contradição. Irmãos, nós encontramos isso nos dias de hoje. Pregamos o evangelho e encontramos no meio do povo inveja. Pessoas incomodadas com a salvação de outros. Aqueles outros todos eram perdidos. Como que o Senhor vai trazer esses perdidos para fazer parte do mesmo povo que a gente? O Senhor tem que condenar. Aí o Senhor salva e fica com inveja. Mas como é que o Senhor pode oferecer salvação para esses perdidos que eu me esforço tanto? Eu dou dízimo, faço jejum, vou na igreja a vida toda e agora esses aí aparecem dizendo-se salvos, alcançados. Por que eu tenho que me restringir tanto e o Senhor oferece a salvação a quem não se restringiu nada? Essas igrejas que pregam a salvação às pessoas que não vivem que nem eu, são igrejas falsas. Vocês já ouviram coisas desse tipo? Vocês se lembram, recentemente a gente estava meditando quando o Senhor saiu para convocar trabalhadores no começo, depois 3 horas depois 3 horas depois, e chegou no finalzinho, contrata pessoas e paga a mesma coisa. Deus não pode ser assim generoso, inveja da graça oferecida aos outros. Encontra-se isso no meio do povo de Deus. Blasfêmia quando fala que Deus não pode ser assim, tão amoroso, tão generoso, tão perdoador. Blasfemam contra esse Deus. Não entendem que a justiça de Deus se manifesta em perdão e graça e misericórdia. Então quer dizer que todo mundo pode viver do jeito que quer? Não. É o perdão, é a graça e a misericórdia do Senhor que transformam as pessoas para não viverem mais como perdidos. Contradição do próprio povo de Deus. Está pregando aquilo? Não dá atenção para aquilo não. Contradiz a pregação. E era isso que os judeus estavam fazendo. Contradizendo aquilo que Paulo estava pregando. O testemunho, aquela pregação que vinha explicando todas as escrituras ao longo de todo o tempo. E difícil de entender para alguns. Quando se entende que a pregação, que a história toda, as escrituras todas fala de salvação, aí fica claro, aí fica compreensível. O Senhor quer salvar. E aí aquelas pessoas ouvindo, houve alegria e glorificavam a Deus. Eles creram. Mesmo que houvesse blasfêmia, inveja e contradição no meio do povo de Deus, também havia alegria, glorificação e pessoas crendo, salvação acontecendo. Eles ouviam, a igreja crescia, a palavra do Senhor crescia. E uma coisa interessante,
pessoas eram citadas mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade, pessoas de posição também, combatiam a pregação. E isso é engraçado, né? Porque a gente sempre tem a ideia de que Israel, né, nos tempos de Cristo, ou nos tempos de sempre, as mulheres, né, estão sempre em condição de inferioridade, subjugo, e aqui mostra que mulheres piedosas de alta posição. Então, algumas vezes a gente tem algumas bandeiras ou algumas definições que são colocadas para a gente, que se a gente olhar a Bíblia com cuidado, nem sempre é assim como as pessoas vão colocando rótulos. Nós não podemos submeter a nossa compreensão das Escrituras aos rótulos, às definições fortemente colocadas que muitas vezes se opõem diante de nós quando lemos a Bíblia. A gente lê a Bíblia e não consegue enxergar o que a Bíblia fala, porque estamos presos a uns rótulos, a algumas definições que foram colocadas diante de nós. Leiamos a Bíblia. Deus quer a salvação. E a gente pode permitir que a Bíblia nos fale a respeito disso. E aí as Escrituras se tornam mais claras. Amém? Se tornam mais claras. As mulheres piedosas, os principais das cidades, foram induzidos e incitados para levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, ao ponto de Paulo e Barnabé terem que ser o quê? Expulsos do território. E isso a gente vai ver no cotidiano, a pregação do Evangelho. Ou as pessoas, os pregadores, às vezes são expulsos, não, vamos impedir, não vai pregar, são impedidos, são confrontados, são deslocados, não vão pregar, ou por muitas vezes vão ser expulsos dos corações que estão sendo pregados. Né? Ah, não, você está ouvindo aquela pregação, você está naquela igreja, você está com aquele pastor, né? E aí é expulsa a pregação. Incrível. Lá com o Bar Jesus lá, o Elimas, nós vemos que tem pessoas no meio do povo de Deus que às vezes fazem isso. Ocupam espaço na mente das outras pessoas, ocupam espaço no coração das outras pessoas para não compreenderem a pregação, para não seguirem adiante. Concorda? Colocam-se como profetas, colocam-se como povo de Deus e atrapalham a pregação do Evangelho. Às vezes, se possível for, se tiver influência para isso, tiver poder para isso, fazendo com que as pessoas que estão pregando sejam expulsas. Agora não. Agora esse evangelho não é pregado mais aqui. Agora é pregado o nosso evangelho de Bar Jesus. Ou melhor, o nosso evangelho que acaba sendo caracterizado como de filho do diabo. Ou o evangelho de pessoas que, né, tem inveja da salvação, que se incomoda das pessoas sendo salvas, que não dão tempo para que as pessoas possam se converter definitivamente. E ocupa espaço na mente, ocupa espaço no coração e expulsa a pregação genuína do Evangelho. Bom, frente a esse contexto, resta Paulo e Barnabé sacudir o pó, né, da roupa, que é o quê? Estou indo para outro lugar. Foram para os gentios. Por quê? Porque a missão aqui já foi cumprida, já foi pregado. Vocês tinham que entender que Deus deu a vocês uma certa primazia. A vocês foi pregado primeiro. Outros vão receber a pregação. Mas se você está ouvindo a pregação agora, né, Deus permitiu que você recebesse a pregação. E isso nós temos que entender, irmãos. Nós, como povo de Deus, a pregação vem primeiro a nós. Precisamos entender, acolher e estar prontos para levar para outros. Se não for assim, o Senhor vai produzir condições para aqueles que fazem, que pregam, vá anunciar para outros. E anunciando para outros, o que acontece? Os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Por quê? Porque estava acontecendo salvação em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, esse capítulo 13 de Atos traz para a gente esta ideia. Enquanto pregamos o Evangelho, enquanto fazemos a obra de Deus, vamos ver essas situações acontecendo. Vamos ver falsos profetas se manifestando e atrapalhando profundamente, né? Se associando a poderes políticos quando necessário, porque tem gosto destas coisas, mas que na verdade é engano e envolvendo o povo de Deus, engana o povo de Deus. Nós vamos ver isso.
Nós vamos ver pessoas não se comprometendo adequadamente, desistindo, pessoas até de talento, que talvez em algum momento até retorne, até vá oferecer a ajuda que pode dar, mas nós vamos encontrar isso, desistência e abandono, né? Ao longo da nossa jornada. Vamos encontrar também, no meio do povo de Deus, sim, inveja, blasfêmia e contradição, pessoas que se opõem. Opõem, se possível, fazendo com que aqueles que pregam fiquem longe. Ou, se não der, ficar longe daqueles que pregam. Nós vamos ver isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos continuar vendo a palavra de Deus sendo pregada. E a palavra de Deus apontando para a salvação em Jesus Cristo. E uns crendo aqui, outros crendo ali, uns crendo antes, outros crendo depois. E a glória de Deus manifesta, as pessoas sendo alcançadas e se alegrando, e o Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Amém? Que seja essa a nossa experiência, irmãos. Atentos, percebendo toda a dificuldade que a pregação do Evangelho, né, encontra, mas nunca deixando de perceber também que o Senhor está presente, que a palavra de Deus vai se fortalecendo, vai se edificando, a obra do Senhor vai se expandindo e a salvação em Cristo não só vai sendo pregada, mas também vai alcançando aqueles a quem é pregado. Amém? A palavra de Deus tem nos falado hoje? Então feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Queremos dizer a ti, Senhor, que estamos entendendo. Estamos compreendendo as Escrituras. Estamos entendendo que não é fácil, mas estamos entendendo que o Senhor realiza esta obra. E através de nós, como testemunhas, esta obra vai acontecendo. Então quero, Senhor, clamar a Ti, ó Pai. Continua, Senhor, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, ó Deus, para podermos ser testemunhas, ó Pai, que compreendem as Escrituras e transmite, Senhor, a este mundo perdido a necessidade e a possibilidade de salvação. E que nós possamos, Senhor, testemunhar isso acontecendo em nosso meio. Fortalece-nos para enfrentarmos as dificuldades, para mantermos-nos firmes e continuar levando o Teu Evangelho aqui e ali aonde o Senhor nos direcionar. Nós clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe mais essa semana, que a palavra de Deus continue nos falando, né, e nos fortalecendo para continuar fazendo a obra do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.